computador. Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a um encontro que é um encontro que nós fazemos sempre na página do Jesus de Nazaré, no Instagram, às 8 horas da manhã, nos minutos de orações, onde nós trazemos sempre um tema que conecte a espiritualidade com a vida real. E eu gosto de trazer também a visão sistêmica, porque a gente entende um pouco mais, né? Ou entende de uma outra ótica, porque é um mesmo tema trabalhado por várias pessoas, onde cada uma traz um pouquinho da sua visão, e eu acredito que ajuda a gente a expandir a nossa consciência, né? A conhecer, a integrar outras visões que antes nós não tínhamos. E hoje eu trago aqui para a gente o tema honrar pai e mãe, para que a gente possa conversar olhando para esse campo, né, sistêmico, porque quando a gente pensa honrar pai e mãe, a gente muitas vezes não foi capaz de entender o que Jesus quis dizer para nós, né? A gente não entendeu, sobretudo aqui no nosso inconsciente, na nossa alma. E aí muitas vezes a gente segue repetindo a história dos nossos pais, como uma forma de honrá-los, mas é uma honra inconsciente. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos, se for possível. Inspirar e expirar, lenta, profunda e suavemente. E na medida que a gente inspira e expira, a gente vai se conectando com aqui e agora, sentindo o nosso corpo. E eu convido, se fizer sentido para vocês, colocar atrás do ombro esquerdo a tua mãe, a tua ancestralidade materna, atrás do ombro direito o teu pai e a ancestralidade paterna. Inspirando e expirando, sente a força da vida que chegou de cada um deles até nós. E sente também essa força espiritual que nos liga a Deus, aos nossos anjos da guarda, aos anjos sistêmicos, aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, responsáveis pela nossa encarnação, responsável também por esses minutos de orações. Inspirando e expirando, a gente vai voltando para o aqui e para o agora. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quiserem colocar aqui nos comentários para mim de onde vocês vêm, para a gente entender onde que os nossos minutos de orações estão chegando. Gratidão pelos coraçõezinhos aqui no Instagram, porque eles informam para o Instagram que o conteúdo é um conteúdo bom, é um conteúdo que deve ser levado para mais pessoas. E aqui no YouTube, quem quiser curtir, compartilhar, né, comentar, o YouTube também vai entender que é algo que é bom de ser compartilhado com outras pessoas, tá bom? Então, gratidão. E aí a gente vem para cá, né, para essa passagem de Jesus, e aí eu coloco umas filas aqui para a gente entender, né, esse mandamento do amor e da honra. Honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Êxodo 20, 12.
Jesus afirma esse mandamento várias vezes, em vários momentos do Evangelho, né? Mas honrar pai e mãe não é repetir as histórias deles nas nossas vidas. É, e a gente faz isso, eu digo sempre, que por amor, antes da felicidade, a lealdade. E o que que isso quer dizer, Aridan? Isso quer dizer que de forma inconsciente, eita, Silvana, tu é do Ipu. Então a gente já se conhece aí, Ipu é a terra do meu pai, né? A gente já se viu aí, com a bica do Ipu aqui, ó. Tá vendo ali? Ela ficava aqui, agora ela vem para cá. Gratidão, viu? Fico feliz. Manda aqui as minhas vibrações para o Ipu, para Sobral, para todos nós. Eita, que a garrafa agora tá dentro. Para eu abrir. Abrir. E a gente inconscientemente absorve que se os meus pais sofreram privações, eu também preciso seguir com essas privações, em lealdade, em honra aos meus pais. Às vezes a gente escuta, né, até algumas pessoas falar: ah, eu já tenho é muito. Meus pais nem tinham isso, nem tiveram a oportunidade de ter isso, ter aquilo, eu tenho mais do que eles, tá bom, né? O meu sogro, ele dizia assim, eu nasci nu e estou vestido, eu tenho só dois pés, para que ter mais do que dois, um par de sapatos, né? E eu ouvi várias coisas ontem, eu caminhando na praia, e lembro que um momento eu estava conversando com meu pai, e aí eu fazia umas falas sistêmicas para ele, né? E a gente chegou no momento de fazer algo, falar sobre dinheiro. E aí ele, não, dinheiro não é tudo. Mas falou bem assim, né? O dinheiro não é tudo. Aí eu, ai meu Deus, eu, pai, não é tudo, mas também é bênção. E eram umas falas de que a gente ouviu muito, né? A gente ouviu muito, eu ouvi muito. E quando eu converso com as pessoas, né, nesses mais de 17 anos de terapia, mais de 5.000 horas de escuta, a gente escuta muito, né? E muitas pessoas repetem a mesma coisa, que a gente ouviu que o dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro não é bênção, e a gente internaliza tudo isso. E como honrar o nosso pai e a nossa mãe, se eles acreditavam que o dinheiro não abençoa, que o dinheiro só vem com dificuldade, que o dinheiro vem e a causa separação nas famílias, que as pessoas eram maravilhosas enquanto eram pobres, mas na hora que elas ficaram ricas, pronto, foi a desgraça da família. Quando a gente aprendeu que é mais fácil um, um camelo, um fio passar no buraco de uma agulha, um camelo passar no buraco de agulha, e é porque eu fico trazendo para algumas das traduções, onde camelo era um fio grosso, não exatamente um camelo, mas a gente ouviu que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso vai fortalecendo em nós essas lealdades, onde eu crio esses bloqueios de que eu não posso acessar o exemplo do dinheiro se os meus pais falaram isso sobre dinheiro. Se muitas vezes eu vivi isso na minha família, eu ouvia tantas coisas sobre dinheiro, fora que eu lembro de mim pequena, muito pequena, e o meu pai, ele era motorista de táxi. E eu via quando ele chegava em casa à noite e a gente dormia num sofá-cama na sala, eu e a minha irmã, e eles numa mesa nessa sala também.
contando as moedas do trabalho do meu pai como motorista de táxi para pagar o aluguel. Eu não sabia muito o que estava acontecendo ali, mas eu via, sentia a ansiedade deles e eu devia ter uns 5 anos. Meu coração chega a dar taquicardia agora. E eu ficava pensando assim: meu Deus, tomara que dê para pagar, tomara que tenha moeda suficiente. E ao mesmo tempo eu pensava assim: mas essas moedinhas são tão poucas, né? Como é que vai dar? E aí me perguntam, e aí, Aridan, como é a tua vida financeira? Muito próspera, abundante, feliz? Graças a Deus. Porque a palavra tem poder, Senhor, né? Mas, olha, são desafios. Por quê? Porque isso tudo está aqui. Porque está aqui tudo que eu vivenciei com eles. Faz parte de mim, está entranhado nas minhas células, nas minhas memórias transgeracionais, porque há quantas gerações que a gente passa privação e escassez, né? A gente tem toda uma ancestralidade escrava. A nossa história ancestral tem. E não foi fácil para eles, né? Eles não receberam pelo trabalho, eles foram penalizados fisicamente, mortos, afastados dos seus filhos, os nossos povos originários aqui, os indígenas também tiveram muitas questões no momento da colonização do nosso país. Então, a gente tem essa história muito forte, arraigada da escassez. E em honra aos nossos pais, a gente segue repetindo isso e passando isso para os nossos filhos e falando sobre isso, né? Eu já contei que eu ouvia muito, quer, fique querendo, põe a mão no chão e sai correndo. E às vezes eu falava isso para os meus filhos, principalmente para os mais velhos, e às vezes para a Ana Beatriz, até brincando. E aí, há uns dias atrás, ela chegou para mim e disse assim: Mãe, a senhora acredita que eu fui falar para para minhas amigas da escola aquilo que a senhora sempre fala e ninguém conhecia sobre isso? Aí eu disse: Ah, legal, Silvana, amor. É, ela disse: As minhas amigas não conhecem. Eu, sobre o que, filho? O que é que eu falo que elas não conhecem? Eu pensei: Olha, deve estar falando algo bem maravilhoso. Só que não. A menina vai e diz para mim: Quer, fique querendo, põe a mão no chão e sai correndo. Nessa hora caiu uma ficha. Vê, a essas alturas, depois de tanto tempo como terapeuta, tantas horas de escuta, eu ainda vinha fazendo essa fala para minha filha, implantando nela o quê? Querer não é poder. Quer, vai ficar querendo. Não vai dar para conseguir. E é quando, em lealdade e honra aos nossos pais, eu vou repetir a história deles na minha vida. Eu vou repetir nos relacionamentos a história deles. Quem não vive muito daquele relacionamento que você viu dentro de casa? Até porque o nosso primeiro relacionamento começa com a nossa mãe, quando a gente ainda está na barriga dela. Mas a gente começa a entender o que é relacionamento, a viver o relacionamento a partir desse relacionamento dos nossos pais conosco, dos nossos pais entre eles. Aquela criança que apanhou muito ou que viveu essa violência em casa, ela vai entender o quê? É sobre amor. É assim que o amor acontece. Acontece a violência, mas é uma violência que acontece por amor. Então, a gente segue honrando a história dos nossos pais, vivenciando isso na nossa história. E aqui a gente ainda guarda, de uma forma inconsciente, aquela fala de Jesus: honra a teu pai e a tua mãe. Mas a gente esquece ou não compreendeu
mesmo aqui com a alma e com o espírito, que quando Jesus disse, honra teu pai e tua mãe, e aí ele traz essa fala, né, para que tenhas dias longos sobre a terra, e ele fala ainda mais sobre dias prósperos de bênçãos. Ele dizia assim: honra teu pai e tua mãe, fazendo algo de bom, belo, sagrado na tua vida, por ti, por eles. Pega os talentos que eu te dei e transforma esses talentos em bênçãos para ti, em bênçãos para o teu sistema familiar. Não repetindo as dores do sistema, mas fazendo diferente. Eridan, é tão simples assim fazer diferente? Por que que não é simples? Por que que a gente quer uma coisa, mas faz outra? Porque muitas vezes, né, em nome desse amor, e é um amor que é genuíno, e mesmo aqueles que foram excluídos dos nossos sistemas familiares, e a gente exclui o pai, exclui a mãe, exclui quando julga, exclui quando não aceita a história deles. A gente vai para incluir, porque eu sou 50% meu pai, eu sou 50% a minha mãe, e a minha alma sabe que eu não posso excluir eles, porque na medida que eu excluo eles, eu excluo a história deles, excluo julgando, é a mim, é parte de mim que eu estou excluindo. E por amor, já que eu excluo no julgamento, como é que eu vou incluir? Repetindo as histórias deles. Mas na hora que eu começo a olhar para eles e olho que assim como eu estou aqui vivendo essa experiência espiritual nesse corpo material na Terra e que eu não sou um ser perfeito, mas que eu vim aqui para evoluir assim como eles. Isso fica mais fácil quando a gente já é mãe, já é pai, que os nossos filhos esperam de nós a perfeição. Aí a gente começa a entender um pouco melhor como a gente também fez esperando a perfeição dos nossos pais, né? Mas não é tão simples. Mas um primeiro caminho é parar de julgar. E Jesus já dizia: não julgais, pois na medida que for julgares, também serás julgado. E a gente faz isso o tempo todo. E Haroldo Dutra uma vez falou: julgar é importante. Ele fala do lugar de juiz, né? O que não deve é condenar, porque a gente já julga e condena. Por que que ele falou que julgar é importante? Porque eu só vou saber se é perigoso eu atravessar aquela via se eu julgar. Entender? Agora posso, o sinal está aberto, dá para passar? Não, vem carro. Ah, não, eu posso ter amizade com alguém que eu não conheço, que o coração apertou, eu estou julgando, mas eu não posso é condenar. E a gente julga os nossos pais e já condena, né? Eu não vou fazer isso. Quando eu crescer, nunca vou fazer isso com os meus filhos. Eu ouvi isso dos meus filhos. Eu pensava isso também. E o que que eu via? Fazendo, às vezes, pior do que eu vi. E por que pior? Porque a consciência deles era uma, o conhecimento deles era outro. Eu tenho uma outra consciência, num outro tempo. Hoje a gente tem aí as terapias, né? Então, na medida que eu julgo, eu vou fazer pior e vou trazer isso para a minha vida. E muitas vezes vou ficar em paz, porque essa é a história da minha família. Foi assim com a minha mãe, foi assim com meu pai, eu apanhei mais do que isso, eu, eu fiquei menos do que isso, mas não era sobre isso. Não era essa honra que Jesus falou para nós. Honrar é reconhecer que os nossos pais são grandes,
independente do que aconteceu. Eles nos deram a vida e eles sempre vão ser maiores do que nós, na hierarquia, porque os que vieram antes são maiores do que os que vieram depois. Mas não quer dizer que o que eles não conseguiram alcançar, eu também não vou, porque eles vieram antes. Não, eu posso e devo fazer isso por eles também, porque aquilo que eles não puderam fazer, eu posso fazer por mim e por eles. Se é algo sobre a saúde, eu posso agora ir procurar meios para me tratar, diversos meios. A gente tem os meios convencionais, a gente tem a saúde integrativa, e para mim essa é a saúde do futuro, porque nós somos seres integrais. Do futuro já é do presente, mas no futuro vai ser ela que vai estar aqui. Como no passado, os médicos, eles eram pagos para que a família não adoecesse. Era manutenção da saúde. Então, eles sabiam tratar a saúde, sabiam como fazer. Isso foi se perdendo, porque eles lá atrás olhavam o ser como um todo, não era em partes, né? E isso é complexo. Hoje eles começam a integrar um pouquinho. Agora, eu entendo que ali tem a ver com o emocional, ou com o mental, vai afetar o físico. Espiritual ainda existe um pezinho espiritual, mas sim, nós somos seres espirituais, emocionais, mentais, físicos, energéticos. Então, é para esse todo que é preciso olhar. E nós temos a obrigação de fazer aquilo que os nossos pais não puderam em honra a eles. Se hoje eu adoeço, eu posso ir atrás de uma ajuda espiritual para minha saúde espiritual, de uma saúde física para o físico convencional, uma saúde integrativa que vem para o físico, mas vem para as emoções, vem para a mente, vem para o corpo energético. Sim, e é por eles. É pelas nossas antepassadas que foram queimadas na fogueira, porque elas viam além do aparente, porque elas sabiam a importância de se conectar com a natureza, das ervas, honrar a vida delas, a vida que foi perdida lá atrás, fazendo algo agora por nós, diferente, não de repetição, de dor e sofrimento. Quando a gente tem coragem de trazer para a vida aquilo que a vida está pedindo para nós. Estou expandindo, né? Eu espero que não esteja aí bugando a cabecinha de vocês e qualquer coisa tragam aqui também as considerações nos comentários, né? Quem vai assistir depois as gravações, deixem aí nos comentários, deixa eu beber uma aguinha enquanto vocês falam, enquanto eu vejo para onde a gente vai daqui. Já falamos várias coisas, vamos pagar, dar uma chuvadinha aqui agora. E aí eu separei, né, a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 e 30, onde é entregue três moedas, né? Para cada um foi entregue uma moeda, e um enterrou e guardou seu talento, o outro foi lá e fez algum movimento, e o terceiro multiplicou ainda mais esse talento. Quando a gente honra os nossos pais, a gente multiplica esses talentos. Quais talentos? Aquele talento de florescer na vida, no relacionamento que a gente tem, fazendo diferente do que aquilo que foi feito pelos nossos pais.
Muitas pessoas, elas se separam exatamente no mesmo período que aconteceu algo muito forte entre os pais. Às vezes, o período em que os pais se separaram, a idade que eles se separaram, a idade de conflito chega aqui. E aí você não sabe nem o que está acontecendo, mas você que estava vivendo bem, de repente começa a achar que não, tem que separar também, que não está bom, e não para perceber. Poxa, isso aqui está muito parecido com a história que eu vi os meus pais vivendo, ou os meus avós. Às vezes, a questão da própria saúde. Em muitas famílias, as pessoas, elas morrem em idades próximas do que a mãe faleceu, do que o pai faleceu. Aí vem um irmão, vem o outro, tudo muito conectado ali. Mas não é sobre essa forma de honra que Jesus falava, é sobre a gente cuidar da nossa saúde de uma forma diferente que os nossos pais puderam cuidar. Olhar para o dinheiro, para as finanças, de uma forma diferente e sim se permitir fazer diferente, acreditar que é possível fazer diferente e fazer diferente. Não é tão simples assim. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Mas buscar ajuda também. Porque muitas vezes os nossos pais nunca foram atrás de ajuda. Acharam que era besteira essa coisa de procurar ajuda de terapeuta, né? Ah, terapia é ter uma pia para lavar roupa, para lavar louça. Não mais hoje. Queridos pais, hoje a gente pode fazer diferente. Hoje a gente pode buscar terapia. Hoje a gente pode olhar para o dinheiro e abençoar esse dinheiro e saber que ele é bênção na nossa vida. Sim, queridos pais, avós, é por vocês que eu posso e escolho ter essa vida próspera, abundante, feliz. Viver um relacionamento em paz. Eu sei que nessa idade, um de vocês faleceu e se separou, através da morte ou através da separação física. Mas não precisa ser assim comigo. Pode ser diferente, pode ser por amor e honra a vocês. Eu posso fazer diferente agora. E agradecer. Eu gosto dessa fala quando a gente agradece e a graça desce. Porque um coração em paz, com gratidão a tudo que foi possível receber dos pais, a toda a nossa história, e não quer dizer, e tanto não sabe o que eu passei. Eu vou agradecer a vida, agradecer porque a gente sabe que existe um Deus e que nada acontece sem a permissão dele. E aí eu não acredito nesse Deus que castiga ninguém. Sinto muito quem acredita. E eu respeito, mas o Deus que eu acredito, ele não castiga, mas ele permite que a gente passe algumas coisas que são importantes a gente passar. Permite que aconteça na nossa vida questões que vão nos auxiliar a evoluir espiritualmente. Mesmo que a gente siga repetindo padrões familiares que não são necessários, mas a gente tem um livre-arbítrio. Jesus trouxe muitas coisas para a gente. Falou por parábolas. Às vezes falou tão claro que a gente quer dificultar e achar que ele quis dizer assim ou assim ou assim, dessa forma que essa religião ensinou, que essa filosofia falou, e a gente nem se permite expandir, nem se permite absorver e ver mais e ver diferente. Tem pessoas que dizem: não, eu não quero nem ouvir uma outra teoria porque me falaram que se a gente ouvir essa outra teoria, é a oportunidade que o inimigo tem de entrar e trazer uma coisa que. Gente,
Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente não é um ser sem um domínio próprio, não. Eu posso e devo ouvir e filtrar. Isso serve? Não, isso não. Mas às vezes isso aqui que eu estou ouvindo agora vai fazer sentido para mim. E aí eu posso ficar com isso e buscar um pouco mais sobre isso. E Jesus coloca aqui: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Em João 10:10. Ter vida em abundância é essa abundância natural de vida plena, de estar no nosso lugar no sistema, não querer ser o pai dos nossos pais, o julgador dos nossos pais, aqueles que sabem mais, porque isso tira a gente do nosso lugar. É dizer sim para a nossa história. E dizer sim não é dizer que tudo estava certo, mas tudo foi como foi. Porque eu não vou conseguir mudar o passado, e Chico já dizia isso. Não vou conseguir voltar a escrever um novo começo, mas eu posso agora começar a escrever um novo final. Porque é a partir dessa aceitação, desse não julgamento, de aceitar que sim. O meu pai pode ter sido um alcoólatra. Ele pode ter traído a minha mãe com todas as mulheres e ter abandonado a gente. Mas ele é o meu pai, vai continuar sendo. É o pai que a vida trouxe para mim. É o pai que talvez eu escolhi lá no mundo espiritual, porque eu sabia que eu tinha questões a resolver com ele aqui nessa vida. Então, eu vejo você, pai. Eu vejo você. Eu sou 50% você. E ainda que eu não possa entender os teus motivos, eu aceito. Eu aceito. E aí, talvez nesse momento que eu só aceito, sem julgar, eu que talvez também fosse alcoólatra, agora começo a olhar para a bebida de uma forma diferente. Ela já não me atrai mais como me atraía antes. Se eu sou essa pessoa que traio a minha esposa, ou traio o meu marido tanto, talvez algo fique apaziguado aqui dentro de mim. E eu entenda que não faz sentido para mim seguir essa história que meu pai também fez e que eu julguei tanto. E assim para tantas outras coisas na nossa vida, na nossa história. Então, nesse momento, eu quero convidar a gente para que a gente possa simplesmente inspirar e expirar, sentindo essa presença e essa força da vida que chega dos nossos pais até nós, e agradecer, agradecer a eles a vida, agradecer a tudo que foi, do jeito que foi, reconhecer que eles pertencem e dizer para eles, queridos pais e ancestrais, eu vejo vocês, eu reconheço as suas dores, que em partes também foram as minhas dores, mas agora eu escolho deixar a história que foi, do jeito que foi, pelo preço que custou a vocês e a mim, sem julgamento, sem culpa, sem mágoa, sem raiva, para que eu possa seguir adiante, fazendo uma nova escolha, honrando vocês desse lugar do novo na minha vida, desse lugar de um relacionamento mais leve, pacífico,
onde eu possa viver a saúde de forma integral e também ter as minhas finanças abençoadas e prósperas, para que seja bênção por onde eu passar. E tudo isso será em honra a vocês. Inspira, expira e sente a força da vida que chega. Agradece, faz um movimento de reverência com a cabeça. Visualiza que você segue agora para o teu caminho na vida que se abre, com infinitas possibilidades para fazer diferente, honrando sim os teus pais, desse lugar de prosperidade, de abundância, de novo, de fazer tudo aquilo que ainda não foi possível até aqui ter sido feito. Você pode fazer em honra a eles. E assim nós agradecemos também aos nossos guias e mentores, amparadores espirituais, anjos da guarda, a toda a espiritualidade amiga que se fez presente aqui conosco, no Jesus de Nazaré, fluidificando as nossas águas internas, liberando do nosso coração as mágoas, as angústias, os medos, as dores que nos bloqueavam e nos aprisionavam na repetição das histórias dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Agradecemos por todas as bênçãos que chegam até nós em retroativo e além, alcançando também os nossos descendentes, os nossos projetos. E assim encerramos hoje mais um encontro dessa manhã dos minutos de orações. Gratidão, gratidão. Eu vejo vocês, dou a cada um lugar no meu coração. Se fizer sentido, às 10h08, na minha página do Instagram, eridamourão.terapeuta, nós estaremos lá fazendo os nossos movimentos sistêmicos, onde eu abro a oportunidade para quem quiser trazer um tema para constelar, trazer. Quem sabe algo toca no teu coração, você sente que faz sentido olhar para esse lugar dessa honra aos pais e trazer teu tema. Até lá. E quem não puder, a gente se vê aqui na próxima quinta-feira. Gratidão, 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 gratidão. Vamos encerrar.